Capítulo 10. Fizemos nossa evocação depois que a noite caiu, em um buraco de cerca de 7 metros de comprimento diante da fossa séptica. A fossa era de um amarelo vivo, com uma carinha do Smile e palavras pintadas em tinta vermelha na lateral, em companhia descarga feliz. Não combinava muito com o tema evocação de mortos. A lua estava cheia. Nuvens prateadas deslizavam pelo céu. Minos deveria estar aqui agora, disse Nico, franzindo o senho. Já é noite fechada. Talvez ele tenha se perdido, falei, esperançoso. Nico despejou cerveja preta e atirou churrasco na cova, então começou a cantar em grego antigo. Imediatamente os insetos no bosque pararam de zumbir. Em meu bolso, o apito de gelo estígio começou a ficar mais frio, congelando a lateral de minha perna. Faça ele parar, sussurrou Tyson para mim. Parte de mim também queria fazê-lo parar. Isso era normal. O ar noturno estava frio e ameaçador. Mas antes que eu pronunciasse qualquer palavra, os primeiros espíritos surgiram. Uma névoa sulfurosa subia do solo. As sombras se tornaram mais densas, assumindo formas humanas. Uma sombra azul deslizou até a borda do buraco e se ajoelhou para beber. Detenham-no, disse Nico, interrompendo por um momento seu canto. Apenas Bianca pode beber. Saquei contra a corrente. Os fantasmas recuaram com uma vaia coletiva diante da visão da lâmina de bronze celestial. Mas era tarde demais para deter o primeiro espírito, que já havia se materializado na forma de um homem barbudo de túnica branca. Um aro de ouro coroava a cabeça dele, e mesmo na morte seus olhos eram vivos de maldade. Minos, disse Nico. O que está fazendo? Minhas desculpas, amo, disse o fantasma, embora não parecesse arrependido. O sacrifício tinha um cheiro tão bom que não pude resistir. Ele examinou as próprias mãos e sorriu. É bom me ver outra vez em forma quase sólida. Você está atrapalhando o ritual, protestou Nico. Saia. Os espíritos dos mortos começaram a tremeluzir, ficando perigosamente claros, e Nico precisou retomar o canto para mantê-los afastados. Sim, certo, amo, disse Minos, divertindo-se. Continue cantando. Eu só vim para protegê-lo desses mentirosos que querem enganá-lo. Ele se voltou para mim como se eu fosse uma espécie de barata. Percy Jackson, ora. Os filhos de Poseidon não se aperfeiçoaram muito com o passar dos séculos, não é mesmo? Eu queria socá-lo, mas deduzi que meu punho atravessaria seu rosto. Estamos procurando Bianca de Ângelo, eu disse. Dê-o fora. O fantasma deu uma risadinha. Sei que certa vez você matou meu minotauro com as próprias mãos. Mais surpresas piores o aguardam no labirinto. Acredita mesmo que Dédalo vai ajudá-los? Os outros espíritos se agitaram. Annabeth sacou a faca e me ajudou a mantê-los longe do buraco. Grover ficou tão nervoso que se agarrou ao ombro de Tyson. Dédalo não se importa nem um pouco com vocês, meios sangues, advertiu Minos. Não podem confiar nele. Ele está velho além da conta, e é ardiloso. A culpa pelo assassinato o tornou amargo e ele é amaldiçoado pelos deuses. Culpa pelo assassinato? Perguntei. Quem ele matou? Não mude de assunto. Grunhiu o fantasma. Vocês estão atrasando Nico. Estão tentando persuadi-lo a desistir do objetivo dele. Eu faria dele um senhor. Já chega, Minos, ordenou Nico. O fantasma fez uma expressão de desprezo. Amo, esses são seus inimigos. Não deve lhes dar ouvidos. Deixe-me protegê-lo. Vou enlouquecê-los, como fiz com os outros. Os outros? Arquejou Annabeth. Está se referindo a Cris Rodrigues? Então foi você? O labirinto é minha propriedade, disse o fantasma, não de Dédalo. Os intrusos merecem a loucura. Vá embora, Minos. Exigiu Nico. Quero ver minha irmã. Como quiser, amo. O fantasma engoliu sua fúria. Mas estou avisando. Não pode confiar nesses heróis. Com isso, ele desapareceu na névoa. Outros espíritos se aproximaram, mas Annabeth e eu os detivemos. Bianca, apareça. Entoou Nico. Ele começou a cantar mais rápido, e os espíritos mexeram-se, inquietos. A qualquer momento, murmurou Grover. Então uma luz prateada bruxuleou nas árvores, um espírito que parecia mais brilhante e mais forte que os outros.
Ele se aproximou, e algo me disse que o deixasse passar. Ajoelhou-se para beber no buraco. Quando se ergueu, era a forma espectral de Bianca de Ângelo. A voz de Nico cantando falhou. Baixei minha espada. Os outros espíritos começaram a avançar, mas Bianca ergueu os braços e eles recuaram para o bosque. Olá, Percy, disse ela. Parecia a mesma que fora em vida, em um boné verde de lado sobre o espesso cabelo preto, olhos escuros e pele morena como a do irmão. Usava jeans e uma jaqueta prateada, a roupa de uma caçadora de Ártemis. Trazia um arco a tiracolo. Sorriu ligeiramente, e toda a sua forma estremeceu. Bianca, falei. Minha voz estava tensa. Eu me sentirá culpado por sua morte durante muito tempo, mas vê-la diante de mim era 5 vezes pior, como se a perda fosse recente. Lembrei-me de tê-la procurado nos destroços do guerreiro de bronze gigante a cuja derrota ela sacrificará a vida e de não encontrar sinal algum dela. Desculpe-me, eu disse. Você não tem nada do que se desculpar, Percy. Fiz minha própria escolha. E não me arrependo. Bianca. Nico cambaleou para a frente, como se tivesse acabado de sair de um transe. Ela se voltou na direção do irmão. Sua expressão era de tristeza, como se temesse aquele momento. Olá, Nico. Você cresceu tanto. Por que você não me respondeu antes? Ele gritou. Estou tentando há meses. Eu esperava que você desistisse. Desistir? Ele parecia desapontado. Como pode dizer isso? Estou tentando salvar você. Não pode, Nico. Não faça isso. Percy está certo. Não. Ele deixou você morrer. Não é seu amigo. Bianca estendeu a mão, como se quisesse tocar o rosto do irmão, mas ela era feita de névoa e evaporou ao se aproximar da pele viva. Você precisa me ouvir, ela disse. Guardar rancor é perigoso para um filho de Hades. É nosso defeito fatal. Você precisa perdoar. Tem de me prometer isso. Não posso. Nunca. Percy se preocupa com você, Nico. Ele pode ajudar. Mostrei a ele o que você estava planejando, na esperança de que ele o encontrasse. Então era você, eu disse. Você enviou aquelas mensagens de Íris. Bianca assentiu. Por que está ajudando a ele, e não a mim? Gritou Nico. Não é justo. Você está perto da verdade agora, disse-lhe Bianca. Não é de Percy que você sente raiva, Nico. É de mim. Não. Você sente raiva de mim porque eu abandonei para me tornar uma caçadora de Ártemis. Está com raiva porque morri e o deixei sozinho. Sinto muito por isso, Nico. Sinto mesmo. Mas você precisa superar a raiva. E pare de culpar Percy por minhas escolhas. Isso vai ser sua perdição. Ela tem razão, interveio Annabeth. Cronos está se erguendo, Nico. E vai levar quem puder para a causa dele. Não me importo com Cronos, afirmou Nico. Só quero minha irmã de volta. Isso você não pode ter, Nico, disse-lhe Bianca com carinho. Eu sou filho de Hades. Eu posso. Não tente, pediu ela. Se você me ama, não. Sua voz tornou-se fraca. Os espíritos haviam começado a se juntar à nossa volta outra vez e pareciam agitados. Suas sombras se moviam. As vozes sussurravam, um perigo. O Tártaro está se revolvendo, disse Bianca. Seu poder chama a atenção de Cronos, Nico. Os mortos devem voltar para o mundo inferior. Não é seguro para nós ficarmos aqui. Espere, insistiu Nico. Por favor. Adeus, Nico, disse Bianca. Eu amo você. Lembre-se do que eu disse. A forma dela tremeluziu e os fantasmas desapareceram, deixando-nos sozinhos com um buraco, uma fossa séptica descarga feliz e uma fria lua cheia. Nenhum de nós estava ansioso por viajar naquela noite, então decidimos esperar até amanhã. Grover e eu desabamos nos sofás de couro na sala de estar de Gerion, bem mais confortáveis que um saco de dormir no chão do labirinto. Mas isso em nada aliviou meus pesadelos. Sonhei que estava com Luke, andando pelo palácio escuro no topo do Monte Tan. Agora era um edifício de verdade, não uma ilusão semi-acabada como eu vira no inverno anterior. Chamas verdes queimavam em braseiros ao longo das paredes. O piso era de mármore preto polido.
Um vento frio soprava pelo corredor, e acima de nós, além do teto aberto, o céu redemoinhava com nuvens cinzentas de tempestade. Luke estava vestido para a batalha. Usava calça camuflada, camiseta branca e um peitoral de bronze. Mas sua espada, mordecostas, não estava em seu flanco, apenas a bainha vazia. Chegamos a um pátio amplo onde dezenas de guerreiros e dracaenais se preparavam para a guerra. Quando viram, os semideuses se perfilaram e fizeram as espadas soar nos escudos. Esse está na hora, meu senhor? Perguntou uma dracaena. Logo, prometeu Luke. Continuem o trabalho. Meu senhor, disse uma voz atrás dele. Kelly, a impousa, sorria para ele. Usava um vestido azul e estava perversamente linda. Seus olhos brilhavam, ora castanho escuros, ora de um vermelho vivo. O cabelo descia pelas costas em uma trança e parecia captar a luz das tochas, como se ansiasse voltar a ser chamas. Meu coração martelava no peito. Esperei que Kelly me visse, que me afugentasse do sonho como antes, mas dessa vez ela não pareceu me notar. Você tem uma visita, ela disse a Luke. Deu um passo para o lado, e até Luke pareceu atônito com o que viu. O monstro Camp erguia-se acima dele. Suas cobras sibilavam em torno das pernas. Cabeças de animais grunhiam na cintura. Ela empunhava as duas espadas, que cintilavam com veneno, e tomava todo o corredor com as asas de morcego estendidas. Você. A voz de Luke soava um pouco trêmula. Eu lhe disse que ficasse em Alcatraz. As pálpebras de Camp piscaram de lado, como as de um réptil. Ela falou na estranha língua ribombante, mas dessa vez, em algum lugar no fundo da mente, eu compreendi e eu venho lhe servir. Dê-me a chance de me vingar. Você é uma carcereira, disse Luke. Sua função. Eu vou matá-los. Ninguém escapa de mim. Luke hesitou. Um fio de suor escorreu pela lateral de seu rosto. Muito bem, disse ele. Você irá conosco. Pode carregar o fio de Ariadne. Essa é uma posição de grande honra. Camp sibilou para as estrelas. Embainhou as suas espadas, virou-se e seguiu pesadamente pelo corredor com suas enormes pernas de dragão. Devíamos ter deixado essa no Tártaro, resmungou Luke. É caótica demais. Poderosa demais. Kelly riu suavemente. Você não deveria temer o poder, Luke. Use-o. Quanto mais cedo partirmos, melhor, afirmou Luke. Quero acabar logo com isso. Ah! Compadeceu-se Kelly, correndo um dedo pelo braço dele. Acha desagradável destruir seu velho acampamento? Eu não disse isso. Você não está com dúvidas em relação à sua participação especial, está? O rosto de Luke tornou-se duro. Conheço meu dever. Isso é bom, disse o demônio. Acha que nossa força de ataque é suficiente? Ou será que preciso pedir a ajuda de Mãe Hecate? Temos mais que o suficiente, disse Luke, sombrio. O acordo está quase completo. Tudo o que preciso fazer agora é negociar a passagem segura pela arena. Disse Kelly. Isso vai ser interessante. Eu odiaria ver sua bela cabeça empalada, caso você fracasse. Eu não vou fracassar. E você, demônio, não tem mais do que cuidar? Ah, sim. Kelly sorriu. Estou levando desespero a nossos inimigos bisbilhoteiros. É o que estou fazendo neste exato momento. Ela voltou os olhos diretamente para mim, expôs as garras e interrompeu meu sonho. De repente me vi em outro lugar. Estava no topo de uma torre de pedra, acima de penhascos rochosos e do oceano lá embaixo. O velho Dédalo encontrava-se curvado sobre uma mesa de trabalho, lutando com algum tipo de instrumento de navegação, como um imenso compasso. Desde a última vez que eu o vira, parecia anos mais velho. Estava corcunda e tinha as mãos calejadas. Xingava em grego antigo e estreitava os olhos como se não conseguisse ver o trabalho, embora fosse um dia de sol. Tio! Chamou uma voz. Um garoto sorridente de idade próxima a de Nico subiu os degraus saltitando, carregando uma caixa de madeira. Olá, perdiz, disse o senhor, embora sua voz soasse fria. Já terminou com seus projetos? Já, tio. Eram fáceis. Dédalo olhou mal-humorado para ele. Fáceis? O problema de deslocar água morro acima sem uma bomba era fácil? Ah, sim. Polly.
O garoto entornou o conteúdo da caixa e o revirou. Pegou uma tira de papiro e mostrou ao inventor idoso alguns diagramas e anotações. Não faziam nenhum sentido para mim, mas Dédalo assentiu, de má vontade. Entendi. Nada mal. O rei a adorou. Contou Perdiz. Disse que talvez eu seja mais inteligente que o senhor. Foi. Mas não acredito nisso. Estou tão feliz por mamãe ter me mandado para estudar com o senhor. Quero saber tudo o que o senhor sabe. Sim, murmurou Dédalo. Para que você possa ficar em meu lugar quando eu morrer, não é? Os olhos do garoto se arregalaram. Ah, não, tio. Mas eu estive pensando em por que o homem precisa morrer, afinal. O inventor franziu o senho. É assim que é, rapaz. Tudo morre, com exceção dos deuses. Mas por quê? Insistiu o garoto. Se pudéssemos capturar Animus, a alma em outra forma. Bem, o senhor me falou sobre seus automatos, tio. Touros, águias, dragões, cavalos de bronze. Por que não a versão em bronze do homem? Não, meu garoto, replicou Dédalo asperamente. Você é ingênuo. Tal feito é impossível. Eu não acho, insistiu Perdiz. Com o uso de um pouco de magia. Magia? Ora. Sim, tio. Magia e mecânica, juntas. Com um pouco de trabalho seria possível criar um corpo que pareceria humano, só que melhor. Fiz algumas anotações. Ele estendeu para o idoso um grosso pergaminho. Dédalo desenrolou e leu por um longo tempo. Seus olhos se estreitaram. Olhou de soslaio para o garoto, então fechou o pergaminho e pigarreou. Nunca funcionária, meu garoto. Quando você for mais velho, verá. Posso consertar aquele astrolábio, então, tio? Suas juntas voltaram a inchar? O velho apertou os maxilares. Não. Obrigado. Agora, por que você não vai embora? Perdiz não pareceu notar a raiva do velho. Ele pegou um besouro de bronze de seu monte de sucata e correu até a beira da torre. Um peitoril baixo, à altura apenas do joelho do menino, a circundava. O vento soprava forte. Volte, eu queria lhe dizer. Mas minha voz não saía. Perdiz deu corda no besouro e o atirou para o céu. O inseto abriu as asas e saiu voando, zumbindo. Perdiz riu, encantado. Mais inteligente do que eu, resmungou Dédalo, baixo demais para que o garoto ouvisse. É verdade que seu filho morreu voando, tio? Ouvi dizer que o senhor fez asas enormes para ele, mas que elas falharam. As mãos de Dédalo se cerraram. Ficar em meu lugar, murmurou ele. O vento em torno do garoto fustigava, sacudindo as roupas, agitando o cabelo dele. Eu gostaria de voar, disse Perdiz. Faria minhas próprias asas, que não falhariam. O senhor acha que eu seria capaz? Talvez fosse um sonho dentro de meu sonho, mas de repente imaginei Jano, o deus de duas cabeças, dançando no ar perto de Dédalo, sorrindo enquanto passava uma chave de prata de uma das mãos para a outra. Escolha, ele sussurrou para o velho inventor. E escolha. Dédalo pegou outro dos insetos de metal do garoto. Os olhos do inventor estavam vermelhos de raiva. Perdiz, ele chamou. Pegue. Atirou o besouro de bronze na direção do garoto. Encantado, Perdiz tentou pegá-lo, mas o lançamento havia sido muito longo. O besouro deslizou para o céu aberto, e Perdiz esticou-se um pouquinho demais. O vento o apanhou. Ao cair, ele conseguiu agarrar a borda da torre com os dedos. Tio! Ele gritou. Ajude-me! O rosto do homem era uma máscara. Ele não se moveu. Vá em frente, Perdiz, disse Dédalo baixinho. Faça suas próprias asas. E seja rápido. Tio! Gritou o garoto quando suas mãos se soltaram e ele despencou em direção ao mar. Houve um momento de silêncio mortal. O deus Jano tremeluziu e desapareceu. Então um trovão sacudiu o céu. A voz severa de uma mulher falou, vinda do alto, você vai pagar por isso, Dédalo. Eu já ouvirá aquela voz antes. Era a mãe de Anabete, em Atena. Dédalo fechou a cara para os céus. Eu sempre a honrei, mãe. Sacrifiquei tudo para seguir seu caminho. Mas o garoto também tinha minha bênção. E você o matou.
Por isso terá de pagar. Eu já paguei, e muito. Grunhiu Dédalo. Perdi tudo. Sofrerei no mundo inferior, não tenho dúvidas. Mas enquanto isso... Ele pegou o pergaminho do garoto, estudou por um momento e o enfiou sob a manga. Você não compreende, disse Atena com frieza. Você pagará agora e para sempre. De repente, Dédalo desabou em agonia. Eu senti o que ele sentia. Uma dor excruciante fechou-se em torno de meu pescoço, como uma coleira de metal quente se fundindo, interrompendo minha respiração, fazendo tudo escurecer. Acordei no escuro, as mãos agarrando com força o pescoço. Percy? Chamou Grover do outro sofá. Está tudo bem? Esperei até minha respiração normalizar. Não sabia como responder. Acabará de ver o sujeito que estávamos procurando, Dédalo, assassinar o próprio sobrinho. Como eu poderia estar bem? A televisão estava ligada. Uma luz azul bruxuleava pela sala. Que horas são? Perguntei, a voz aguda. 2 da manhã, disse Grover. Não consegui dormir. Estava assistindo ao Nature Channel. Ele fungou. Estou com saudade de Juniper. Esfreguei os olhos, espantando o sono. Você logo a verá. Grover sacudiu a cabeça com tristeza. Você sabe que dia é hoje, Percy? Acabei de ver na TV. 13 de junho. Já saímos do acampamento há 7 dias. O quê? Perguntei. Não pode ser. O tempo passa mais devagar no labirinto, lembrou-me Grover. A primeira vez que você e Annabeth desceram lá, vocês pensaram que tivessem sumido por apenas alguns minutos, não foi? Mas foi por 1 hora. Ah! Eu disse. Verdade. Então compreendi o que ele estava dizendo, e minha garganta voltou a queimar. Seu prazo com o conselho dos anciãos de casco fendido. Grover pôs o controle remoto na boca e mastigou a extremidade dele. Meu tempo se esgotou, disse com a boca cheia de plástico. Assim que eu voltar, eles vão cancelar minha licença de buscador. Nunca permitirão que eu saia de novo. Vamos falar com eles, prometi. Fazer com que deem mais tempo para você. Eles nunca aceitarão. O mundo está morrendo, Percy. A cada dia piora. O mundo selvagem, eu posso senti-lo desaparecendo. Eu preciso encontrar Pan, Grover disse, e engoliu em seco. Você encontrará, cara. Eu sei que sim. Grover me olhou com olhos tristes de bode. Você sempre foi um bom amigo, Percy. O que fez hoje, salvar os animais do rancho de Gerion, foi impressionante. Eu queria ser igual a você. Ei, eu disse. Não diga isso. Você é tão herói. Não sou, não. Vivo tentando, mas ele suspirou. Percy, não posso voltar para o acampamento sem encontrar Pan. Simplesmente não posso. Você compreende isso, não compreende? Não poderei encarar Juniper se falhar. Não poderei encarar nem a mim mesmo. Sua voz soava tão infeliz que doía ouvi-la. Já havíamos passado por muitas juntos, mas eu nunca ouvirá tão abatido. Vamos encontrar uma solução, eu disse. Você não fracassou. Você é o menino bode campeão, certo? Juniper sabe disso. E eu também. Grover fechou os olhos e murmurou, desalentado. Menino bode campeão. Muito tempo depois de ele adormecer eu ainda estava acordado, olhando a luz azul do Nature Channel desbotar os troféus de cabeças empalhadas nas paredes de Gerion. Na manhã seguinte andamos até o mataburro e nos despedimos. Nico, você poderia vir conosco? Falei sem raciocinar. Acho que estava pensando em meu sonho e em como o menino perdiz me lembrava Nico. Ele sacudiu a cabeça. Não creio que algum de nós tivesse dormido bem na casa do demônio, mas Nico parecia o pior de todos. Seus olhos estavam vermelhos, e o rosto, sem cor. Estava envolto em um manto negro que devia ter pertencido a Gerion, pois era 3 vezes maior que o tamanho normal para um homem adulto. Preciso de tempo para pensar. Ele não me olhava nos olhos, mas eu podia perceber por seu tom de voz que ainda estava com raiva. O fato de a irmã ter saído do mundo inferior por mim, não por ele, parecia não tê-lo deixado satisfeito. Nico, disse Annabeth, Bianca só quer que você fique bem.
Ela pôs a mão no ombro dele, mas ele se afastou e subiu a estrada na direção da casa do rancho. Talvez fosse minha imaginação, mas a névoa matinal parecia grudar em Nico enquanto ele andava. Estou preocupada com ele, disse-me Annabeth. Se voltar a falar com o fantasma de Minos, ele vai ficar bem, prometeu Eurytion. O vaqueiro tinha uma aparência mais aciada. Vestia um jeans novo e uma camisa de cowboy limpa, e tinha até mesmo aparado a barba. Calçava as botas de Gerion. O garoto pode ficar aqui e pôr os pensamentos em ordem pelo tempo que quiser. Ele vai ficar em segurança, eu prometo. E quanto a você? Perguntei. Eurytion coçou embaixo de um queixo de outro, em seguida do outro. As regras serão um pouco diferentes neste rancho daqui para frente. Nada mais de carne de gado sagrado. Estou pensando em hambúrguer de carne de soja. E vou ser amigo daqueles cavalos carnívoros. Talvez até mesmo me inscreva para o próximo rodeio. A ideia me fez estremecer. Bem, boa sorte. Sim. Eurytion cuspiu na grama. Imagino que vocês agora vão procurar a oficina de Dédalo. Os olhos de Annabeth se iluminaram. Você pode nos ajudar? Eurytion examinou o mataburro, e fiquei com a impressão de que falar sobre a oficina de Dédalo deixava pouco à vontade. Não sei onde fica. Mas Hefesto provavelmente saberia. Foi o que Hera disse, concordou Annabeth. Mas como encontramos Hefesto? Eurytion puxou algo debaixo da gola de sua camisa. Era um colar, um disco liso de prata em uma corrente também de prata. O disco tinha uma depressão no meio, como a impressão digital de 1 polegar. Ele o entregou a Annabeth. Hefesto vem aqui de vez em quando, disse Eurytion. Estuda os animais para fazer cópias automatas de bronze. Da última vez, eu, fiz um favor a ele. Um pequeno truque que ele queria preparar para meu pai, Ares, e para Afrodite. Ele me deu essa corrente em agradecimento. Disse que se eu um dia precisasse encontrá-lo, o disco me levaria até suas forjas. Mas só uma vez. E você o está dando a mim? Perguntou Annabeth. Eurytion enrubesceu. Eu não preciso ver as forjas, senhorita. Já tenho bastante para fazer por aqui. Basta pressionar o botão e estarão a caminho. Annabeth apertou o botão e o disco ganhou vida. Nele surgiram 8 pernas metálicas. Annabeth gritou e o deixou cair, para a confusão de Eurytion. Uma aranha. Ela gritou. Ela tem, um pouco de medo de aranhas, explicou Grover. Aquele velho ressentimento entre Atena e Aracné. Ah! Eurytion parecia constrangido. Desculpe-me, senhorita. A aranha dirigiu-se ao mataburro e desapareceu entre as barras. Depressa, eu disse. Aquela coisa não vai esperar por nós. Annabeth não estava ansiosa para segui-la, mas não tínhamos escolha. Dissemos adeus a Eurytion, Tyson tirou o mataburro do buraco e pulamos de volta para o labirinto. Desejei ter colocado a aranha mecânica em uma coleira. Ela seguia pelos túneis tão rápido que na maior parte do tempo eu nem conseguia vê-la. Não fosse pela excelente audição de Tyson e de Grover, nunca saberíamos em que direção estava indo. Percorremos um túnel de mármore, então disparamos para a esquerda e quase caímos em um abismo. Tyson me agarrou e me puxou de volta antes que eu despencasse. O túnel continuava à nossa frente, mas não havia piso por cerca de 30 metros, apenas a escuridão vazia e uma série de través de ferro no teto. A aranha mecânica estava no meio do caminho, lançando uma fibra de teia metálica e balançando-se de barra em barra. Barras, disse Annabeth. Sou ótima nelas. Ela pulou, agarrou a primeira trave e começou a atravessar. Tinha medo de aranhas minúsculas, mas não de mergulhar de uma série de barras para a morte. Vai entender. Annabeth chegou ao lado oposto e correu atrás da aranha. Eu a segui. Quando alcancei o outro lado, olhei para trás e vi Tyson dando uma carona a Grover. O grandão atravessou em 3 balançadas, o que foi ótimo, pois no momento exato em que ele aterrissava a última barra de ferro soltou-se com seu peso. Continuamos seguindo em frente e passamos por um esqueleto encolhido no túnel. Ele usava os restos de uma camisa social, calça e gravata. A aranha não reduziu o ritmo. Escorreguei em uma pilha de destroços de madeira, mas quando virei o facho da lanterna na direção dela percebi que eram lápis, centenas deles, todos quebrados ao meio. O túnel abriu-se em uma ampla sala. Uma luz intensa nos atingiu.
Assim que meus olhos se ajustaram, de primeira notei os esqueletos. Dezenas deles cobriam o chão à nossa volta. Alguns eram velhos e descoloridos. Outros eram mais recentes e bem mais asquerosos. Não cheiravam tão mal quanto os estábulos digeriam, mas quase. Então eu vi o monstro. Ele se erguia em um tablado resplandecente do outro lado da sala. Tinha o corpo de um imenso leão e a cabeça de uma mulher. Seria bonita, mas o cabelo estava preso atrás, em um coque apertado, e ela usava tanta maquiagem que me fez lembrar da professora de canto da terceira série. Usava um distintivo de fita azul preso ao peito, e levei um tempo para ler e este monstro foi avaliado como exemplar. A esfinge, Tyson choramingou. Eu sabia exatamente por que ele estava com medo. Quando era pequeno, Tyson foi atacado por uma esfinge em Nova York. Ainda tinha as cicatrizes nas costas para provar. Holofotes brilhavam de ambos os lados da criatura. A única saída era o túnel logo atrás do tablado. A aranha mecânica passou por entre as patas da esfinge e desapareceu. Annabeth começou a avançar, mas a esfinge rugiu, mostrando as presas no rosto que, pelos demais aspectos, parecia humano. Grades desceram nas entradas de ambos os túneis, atrás de nós e na frente. Imediatamente o rugido do monstro tornou-se um sorriso brilhante. Bem-vindos, felizes competidores! Anunciou ela. Preparem-se para jogar. Respondam ao enigma. Aplausos gravados irromperam, vindos do teto, como se houvesse alto-falantes invisíveis. Os holofotes varreram a sala e refletiram no tablado, lançando luzes de discoteca sobre os esqueletos no chão. Prêmios fabulosos! Disse a esfinge. Passem no teste e poderão continuar. Fracassem, e eu como vocês. Quem será nosso competidor? A Annabeth agarrou meu braço. Deixem comigo, ela sussurrou. Eu sei o que ela vai perguntar. Não insisti muito. Não queria que Annabeth fosse devorada por um monstro, mas deduzi que se a esfinge estava propondo enigmas, Annabeth era nossa melhor chance. Ela avançou até o tablado dos competidores, onde havia um esqueleto em uniforme escolar debruçado. Ela empurrou o esqueleto, tirando-o do caminho, e ele desabou com um barulho. Desculpe-me, disse-lhe Annabeth. Bem-vinda, Annabeth Chase. Gritou o monstro, embora Annabeth não tivesse dito seu nome. Está pronta para seu teste? Sim, ela respondeu. Apresente seu enigma. São 20 enigmas, na verdade. Disse a esfinge com alegria. O quê? Mas antigamente. Elevamos nossos padrões. Para passar, você precisa mostrar proficiência em todos os 20. Não é ótimo? Aplausos soavam e cessavam, como se alguém abrisse e fechasse uma torneira. Annabeth me olhou, nervosa. Dirigi-lhe um gesto de cabeça encorajador. Ok, disse ela à esfinge. Estou pronta. Um rufo de tambores soou, vindo do alto. Os olhos da esfinge brilharam de excitação. Qual é a capital da Bulgária? Annabeth franziu a testa. Por um momento terrível pensei que estivesse em dúvida. Sofia, respondeu ela, mas... Correto. Mais aplausos gravados. A esfinge sorriu tanto que suas presas apareceram. Não se esqueça de marcar sua opção com clareza na folha de respostas com um lápis número 2. O quê? Annabeth parecia perplexa. Então o livreto surgiu no pódio na frente dela, ao lado de um lápis apontado. Além disso, marque cada resposta de forma clara com um círculo, disse a esfinge. Se precisar apagar, apague completamente, ou a máquina não conseguirá ler suas respostas. Que máquina? Perguntou Annabeth. A esfinge apontou com a pata. Perto do holofote via-se uma caixa de bronze com um punhado de acessórios e alavancas e uma grande letra grega ETA na lateral, a marca de Hefesto. Agora, disse a esfinge, a próxima pergunta. Espere um segundo, protestou Annabeth. E cadê o que anda de 4 pela manhã? Como? Perguntou a esfinge, agora nitidamente aborrecida. O enigma sobre o homem. Ele anda de 4 de manhã, como um bebê, em 2 pernas à tarde, como um adulto, e em 3 pernas à noite, como um idoso com a bengala. Era esse enigma que você costumava perguntar. Exatamente por isso mudamos o teste. Exclamou a esfinge. Você já sabe a resposta. Agora, a segunda pergunta, qual a raiz quadrada de 16?
4, disse Annabeth, mas... Correto. Qual presidente americano assinou a Proclamação de Emancipação? Abraham Lincoln, mas... Correto. Enigma número 4, enquanto. Espere! Gritou Annabeth. Eu queria lhe dizer que parasse de reclamar. Ela estava se saindo muito bem. Deveria simplesmente responder às perguntas para que pudéssemos ir embora. Essas perguntas não são enigmas, afirmou Annabeth. O que quer dizer? Replicou a esfinge. É claro que são. Esse teste foi especialmente formulado. É só um punhado de fatos tolos e aleatórios, insistiu Annabeth. Enigmas têm de fazer pensar. Pensar? A esfinge franziu a testa. Como posso testar se você sabe pensar? Isso é ridículo. Agora, quanta força é necessária? Pare. Insistiu Annabeth. Esse teste é ridículo. Annabeth, interveio Grover, nervoso. Quem sabe você não devesse simplesmente, terminar primeiro e reclamar depois? Sou filha de Atena, insistiu ela. E isso é um insulto à minha inteligência. Não vou responder a essas perguntas. Parte de mim estava impressionada com ela por manter-se firme daquele jeito. Mas outra parte achava que o orgulho dela acabaria levando todos nós à morte. Os holofotes brilhavam. Os olhos da esfinge reluziam, negros. Pois bem, minha querida, disse o monstro com calma. Se você não passa, então está reprovada. E como não podemos permitir que nenhuma criança não faça o teste, você será comida. A esfinge mostrou as garras, que cintilaram como aço inoxidável. E saltou sobre o tablado. Não. Tyson atacou. Ele odeia quando alguém ameaça Annabeth, mas eu não podia acreditar que ele tivesse tanta coragem, principalmente por causa da péssima experiência que tivera com uma esfinge. Ele se atracou com a esfinge em pleno ar, e ambos desabaram de lado em cima de uma pilha de ossos, o que deu a Annabeth tempo suficiente para pôr as ideias em ordem e sacar a faca. Tyson se levantou, a camisa em farrapos. A esfinge rugiu, procurando uma oportunidade. Saquei contra a corrente e me pus na frente de Annabeth. Fique invisível, disse a ela. Eu posso lutar. Não. Gritei. A esfinge quer você. Deixe que a gente cuide dela. Como se quisesse confirmar minhas palavras, a esfinge jogou Tyson para o lado e tentou passar por mim. Grover atingiu no olho com o osso da perna de alguém. Ela gritou de dor. Annabeth pôs o boné e desapareceu. A esfinge aterrissou exatamente onde ela estava, mas ficou de patas vazias. Não é justo. Choramingou a esfinge. Trapaceira. Com Annabeth fora de vista, a esfinge voltou-se para mim. Ergui a espada, mas antes que eu pudesse golpeá-la, Tyson arrancou do chão a máquina de correção e a atirou na cabeça da esfinge, arruinando-lhe o coque. A máquina despedaçou-se em torno dela. Minha máquina de correção! Gritou ela. Não posso ser exemplar sem meus gabaritos. As barras nas saídas foram suspensas e todos disparamos para o túnel mais distante. Só podia torcer para que Annabeth estivesse fazendo o mesmo. A esfinge começou a nos perseguir, mas Grover começou a tocar sua flauta de bambu. De repente os lápis lembraram que costumavam ser parte de uma árvore. Reuniram-se em torno das patas da esfinge, criaram raízes e galhos e começaram a envolver as pernas do monstro. A esfinge rompeu-os, mas isso nos fez ganhar tempo. Tyson puxou Grover para o túnel, e as barras fecharam-se pesadamente às nossas costas. Annabeth! Gritei. Aqui! Disse ela, bem a meu lado. Continuem correndo. Atravessamos em disparada túneis escuros, ouvindo o rugir da esfinge lá atrás, queixando-se de todos os testes que precisaria corrigir à mão. Capítulo 11. Pensei que tivéssemos perdido a aranha, mas então Tyson ouviu um zunido distante. Dobramos algumas esquinas, retrocedemos algumas vezes e, por fim, encontramos a aranha batendo a minúscula cabeça em uma porta de metal. A porta parecia uma daquelas antigas escotilhas de submarino, oval, com rebites de metal na borda e uma espécie de volante como maçaneta. Onde deveria estar o portal havia uma grande placa de latão, esverdeada pelo tempo, com a letra grega eta escrita no meio. Todos nos entreolhamos. Preparados para o encontro com Hefesto? Perguntou Grover, nervoso. Não,
admiti. Sim. Disse Tyson alegremente, e girou o volante. Assim que a porta se abriu, a aranha entrou, apressada, com Tyson logo atrás dela. O restante de nós seguiu, sem tanta ansiedade. A sala era enorme. Parecia uma oficina mecânica, com vários elevadores hidráulicos. Em alguns viam-se carros, mas em outros havia coisas mais estranhas, um Hypalectron de bronze com a cabeça de cavalo solta e um punhado de arames pendendo de sua cauda de galo, um leão de metal que parecia ligado a um carregador de bateria e uma carruagem grega de guerra feita inteiramente de chamas. Projetos menores atravancavam uma dúzia de bancadas de trabalho. Viam-se ferramentas penduradas ao longo das paredes. Cada uma delas tinha o contorno desenhado em um quadro, mas nada parecia estar no lugar certo. O martelo pendia no lugar da chave de parafuso. O grampeador encontrava-se onde deveria estar a serra de metal. Sob o elevador hidráulico mais próximo, onde estava um Toyota Corolla 98, projetava-se um par de pernas, a parte inferior de um homem enorme com uma calça cinza imunda e sapatos ainda maiores do que os de Tyson. Uma das pernas tinha uma braçadeira de metal. A aranha seguiu direto para debaixo do carro, e o martelar cessou. Ora, uma voz profunda retumbou sob o Corolla. O que temos aqui? O mecânico deslizou em uma esteira mecânica e sentou-se. Eu vi Hefesto uma vez, rapidamente, no Olimpo, assim, pensei que estivesse preparado, mas sua aparência me fez engolir em seco. Acho que ele havia se lavado quando o vi no Olimpo, ou usado magia para fazer a aparência parecer um pouco menos horrível. Aqui, em sua oficina, parecia não dar a mínima importância a isso. Usava um macacão sujo de óleo e fuligem. No bolso do peito estava bordado Hefesto. Sua perna rangeu e estalou na braçadeira de metal quando ele se levantou. O ombro esquerdo era mais baixo que o direito, de modo que ele parecia inclinado mesmo quando estava ereto, de pé. A cabeça era imensa e deformada. A fisionomia estava permanentemente carregada. A barba preta silvava e soltava fumaça. De vez em quando, um pequeno fogo-fato irrompia de seu bigode, apagando em seguida. Suas mãos eram do tamanho das luvas de um apanhador de beisebol, mas ele segurava a aranha com uma habilidade incrível. Desmontou-a em 2 segundos e então tornou a montá-la. Pronto, murmurou para si mesmo. Muito melhor. A aranha deu um feliz salto mortal na palma da mão dele, lançou uma teia metálica para o teto, e se foi, balançando-se. Hefesto nos lançou um olhar ameaçador. Eu não fiz você, fiz. Disse Annabeth, não, senhor. Bom, grunhiu o deus. Trabalho sem qualidade. E examinou Annabeth e a mim. Meios sangues, resmungou. Poderiam ser automatos, é claro, mas provavelmente não. Já nos vimos antes, senhor, eu lhe disse. É mesmo? Perguntou o deus, distraído. Tive a impressão de que ele não estava nem um pouco interessado. Só estava tentando entender como meu maxilar funcionava, se era uma dobradiça, uma alavanca ou outro sistema. Bem, se da primeira vez que nos vimos eu não o esmaguei e o transformei em polpa, suponham que não preciso fazer isso agora. Olhou para Grover e franziu a testa. Sátiro. Então olhou para Tyson e seus olhos piscaram. Bem, um ciclope. Bom. Por que está viajando com este grupo? Disse Tyson, olhando maravilhado para o deus. Certo, muito bem dito, concordou Hefesto. Então, é melhor que haja uma boa razão para vocês me perturbarem. A suspensão deste Corolla não é um problema fácil, sabiam? Senhor, disse Annabeth, hesitante, estamos procurando Dédalo. Pensamos. Dédalo? Rugiu o deus. Querem aquele velho patife? Ousam procurá-lo? Sua barba rompeu em chamas e seus olhos negros cintilaram. Sim, senhor, por favor, disse Annabeth. Estão perdendo tempo. Ele franziu a testa ao olhar para algum objeto na bancada de trabalho e dirigiu-se, mancando, até lá. Pegou um monte de molas e placas de metal e pôs-se a brincar com elas. Em alguns segundos, segurava um falcão de bronze e prata, que abriu as asas de metal, piscou os olhos de obsidiana e voou pelo salão. Tyson riu e bateu palmas. A ave pousou em seu ombro e beliscou-lhe a orelha afetuosamente. Hefesto observou. A carranca do deus não mudou, mas acho que vi um brilho mais gentil em seus olhos. Sinto que você tem algo a me dizer, Ciclope. O sorriso de Tyson desapareceu. Sim, senhor.
Encontramos um centímano. Hefesto assentiu, não parecendo surpreso. Briareu? Sim. Ele estava com medo. Não quis nos ajudar. E isso o aborreceu. Foi. A voz de Tyson vacilou. Briareu devia ser forte. Ele é mais velho e maior do que os ciclopes. Mas fugiu. Houve uma época em que eu admirava os centímanos. Hefesto resmungou. Nos tempos da Primeira Guerra. Mas as pessoas, os monstros e até mesmo os deuses mudam, jovem ciclope. Não se pode confiar neles. Veja minha amorosa mãe, Hera. Vocês a encontraram, não foi? Ela lhe sorri e fala sobre a importância da família, não é? Mas isso não a impediu de me atirar do Monte Olimpo quando viu meu rosto feio. Mas pensei que tivesse sido Zeus quem fez isso, e eu disse. Hefesto pigarreou e cuspiu em uma escarradeira de bronze. Estalou os dedos e o falcão robô voltou para a bancada. Mamãe gosta de contar essa versão da história, ele grunhiu. Faz com que ela pareça mais simpática, não é? Botar a culpa toda em meu pai. A verdade é que minha mãe gosta de família, mas de determinado tipo, a família perfeita. Ela olhou para mim e, bem, não me enquadro na cena, não é mesmo? Ele puxou uma pena das costas do falcão e o autômato desmontou todo. Acredite em mim, jovem ciclope, disse Hefesto, não se pode confiar em ninguém. Só se pode confiar no trabalho das próprias mãos. Parecia um estilo de vida muito solitário. Além disso, eu não confiava exatamente no trabalho de Hefesto. Uma vez, em Denver, suas aranhas mecânicas quase mataram Annabeth e a mim. E no ano passado, uma estátua defeituosa de Talos custará a vida de Bianca, mais um dos projetinhos de Hefesto. Ele me olhou e estreitou os olhos, como se estivesse lendo meus pensamentos. Ah, esse aqui não gosta de mim, falou, pensativo. Nada demais, já estou acostumado a isso. O que vocês gostariam de me pedir, pequeno semideus? Já lhe dissemos, respondi. Precisamos encontrar Dédalo. Tem um cara, Luke, que está trabalhando para Cronos. Ele está tentando encontrar uma forma de se orientar no labirinto para poder invadir nosso acampamento. Se não encontrarmos Dédalo antes. E eu já disse a vocês, garoto. Procurar Dédalo é perda de tempo. Ele não vai ajudá-los. Por que não? Hefesto deu de ombros. Alguns de nós são lançados de montanhas. Outros, bem, aprendem a não confiar nas pessoas de maneira ainda mais dolorosa. Peçam-me ouro. Ou uma espada em chamas. Ou um corcel mágico. Isso eu posso lhes dar facilmente. Mas o caminho até Dédalo. Esse é um favor muito caro. Então você sabe onde ele está, pressionou Annabeth. Não é inteligente procurá-lo, garota. Minha mãe diz que a procura é a natureza da sabedoria. Hefesto estreitou os olhos. Quem é sua mãe, então? A Atena. Era de imaginar. Ele suspirou. Excelente deusa, Atena. Pena que jurou não se casar. Muito bem, meio-sangue. Eu posso lhes dizer o que vocês querem saber. Mas isso tem um preço. Preciso que me façam um favor. Diga, disse Annabeth. Hefesto chegou mesmo a rir, um som trovejante como um imenso fole atiçando fogo. Vocês, heróis, sempre fazendo promessas ousadas, disse ele. Que reconfortante! Ele pressionou um botão na bancada de trabalho e persianas de metal abriram-se ao longo da parede. Era uma imensa janela ou um telão de TV, supus. Estávamos diante de uma montanha cinza cercada de florestas. Devia ser um vulcão, pois de seu topo subia fumaça. Uma de minhas forjas, disse Hefesto. Tenho muitas, mas aquela costumava ser minha predileta. É o Monte Santa Helena, afirmou Grover. Ótimas florestas por lá. Já esteve lá? Perguntei. Procurando, você sabe. Pan. Espere, disse Annabeth, olhando para Hefesto. Você disse que costumava ser sua predileta. O que aconteceu? Hefesto coçou a barba em chamas. Bem, é lá que o monstro Tifon está preso, sabem? Costumava ser debaixo do Monte Etna, mas quando nos mudamos para a América, sua força foi aprisionada sob o Monte Santa Helena. Grande fonte de fogo, mas um pouco perigoso. Existe sempre uma possibilidade de ele escapar. Há muitas erupções atualmente, o vulcão arde o tempo todo.
Ele está inquieto com a rebelião dos titãs. E o que você quer que a gente faça? Perguntei. Lutar contra ele? Hefesto riu com desdém. Isso seria suicídio. Os próprios deuses corriam de Tífon quando ele estava livre. Não, rezem para que nunca precisem vê-lo, muito menos lutar contra ele. Mas ultimamente tenho pressentido intrusos em minha montanha. Alguém ou algo está usando minhas forjas. Quando vou até lá, encontro a oficina vazia, mas vejo que tem sido usada. Eles pressentem minha chegada e desaparecem. Envio meus automatos para investigar, mas eles não voltam. Alguma coisa, uma antiga está lá. Maligna. Quero saber quem ousa invadir meu território, e se pretendem libertar Tífon. Você quer que a gente descubra quem? Eu disse. Sim, assentiu Hefesto. Vão até lá. Talvez eles não pressintam a chegada de vocês, pois não são deuses. Que bom que percebeu, murmurei. Vão e descubram o que puderem, disse Hefesto. Depois voltem, e então eu lhes direi o que precisam saber sobre Dédalo. Muito bem, disse Anabete. Como chegamos lá? Hefesto bateu palmas. A aranha desceu dos caibros do telhado. Anabete encolheu-se quando ela pousou no chão, aos seus pés. Minha criação vai lhes mostrar o caminho, informou Hefesto. Não fica longe indo pelo labirinto. E tentem se manter vivos, está bem? Os humanos são muito mais frágeis do que os automatos. Estávamos nos saindo bem até chegarmos às raízes das árvores. A aranha corria pelo caminho e nós acompanhávamos, mas então avistamos um túnel lateral cavado na terra e revestido de raízes grossas. Grover parou de repente. O que foi? Perguntei. Ele não se mexeu. Olhava boquiaberto para dentro do túnel escuro. Seu cabelo encaracolado esvoaçava na brisa. Venham! Chamou Anabete. Precisamos prosseguir. É este o caminho, murmurou Grover, estupefato. É por aqui. Que caminho? Perguntei. Você quer dizer até Pan? Grover olhou para Tyson. Não está sentindo o cheiro? De terra, disse Tyson. E de plantas. Sim. É este o caminho. Tenho certeza. Adiante a aranha ia se afastando cada vez mais pelo corredor de pedra. Mais alguns segundos e nós a perderíamos. Nós vamos voltar, prometeu Anabete. Quando retornarmos até Hefesto. A essa altura o túnel terá desaparecido, disse Grover. Eu preciso seguir por aqui. Uma passagem dessa não se manterá aberta. Mas não podemos, disse Anabete. As forjas. Grover olhou para ela com tristeza. Eu preciso, Anabete. Você não entende? Ela parecia desesperada, como se não compreendesse mesmo. A aranha estava quase fora de vista. Mas pensei em minha conversa com Grover na noite anterior e soube o que devíamos fazer. Vamos nos dividir, eu disse. Não. Disse Anabete. Assim é perigoso demais. Como vamos nos reencontrar? E Grover não pode ir sozinho. Tyson pôs a mão no ombro de Grover. Eu vou com ele. Eu não conseguia acreditar que estivesse ouvindo aquilo. Tyson, tem certeza? O grandão assentiu. O menino bode precisa de ajuda. Vamos encontrar o Deus selvagem. Não sou como Hefesto. Eu confio nos amigos. Grover respirou fundo. Percy, vamos nos reencontrar. Ainda temos o elo de empatia. Eu preciso fazer isso. Eu não o culpava. Era o objetivo de sua vida. Se ele não encontrasse Pan naquela jornada, o conselho jamais lhe daria outra chance. Espero que você esteja certo, falei. Sei que estou. Eu nunca ouvirá falar com tanta confiança, exceto talvez que as enchiladas de queijo eram melhores do que as de frango. Tenha cuidado, eu disse. Então olhei para Tyson, que engoliu um soluço e me deu um abraço que quase fez meus olhos saltarem das órbitas. Então ele e Grover desapareceram pelo túnel de raízes e se perderam na escuridão. Isso é ruim, disse Anabete. Separar o grupo foi uma ideia muito, muito ruim. Vamos tornar a vê-los, falei, tentando parecer confiante. Agora venha. A aranha está indo embora. Não demorou muito para que o túnel começasse a esquentar.
As paredes de pedra brilhavam. O ar dava a sensação de que andávamos por um forno. O túnel começou a descer e passei a ouvir um rugido, como o de um rio de metal. A aranha deslocava-se rapidamente, com Annabeth logo atrás dela. Ei, espere, gritei. Ela olhou para trás. Sim. Algo que Festo falou sobre Atena. Ela jurou nunca se casar, disse Annabeth. Como Ártemis e Hestia. É uma das deusas donzelas. Pisquei. Nunca antes ouvirá aquilo de Atena. Mas então, como é que ela tem filhos semideuses? Ah, senti. Eu devo ter ficado vermelho de vergonha, mas estava tão quente que talvez Annabeth não tenha percebido. Assim eu esperava. Percy, você sabe como Atena nasceu? Ela surgiu da cabeça de Zeus, vestindo uma armadura de combate completa, ou algo assim. Exatamente. Ela não nasceu da maneira habitual. Nasceu literalmente de pensamentos. Os filhos dela nascem da mesma forma. Quando Atena se apaixona por um mortal, é puramente intelectual, assim como ela amou Odisseu nas histórias antigas. É um encontro de mentes. Ela lhe diria que esse é o tipo de amor mais puro. Então seu pai é Atena, ou então você não? Fui uma filha do cérebro, disse Annabeth. Literalmente. Os filhos de Atena nascem dos pensamentos divinos de nossa mãe e da engenhosidade mortal de nossos pais. Presume-se que sejamos um presente, uma bênção de Atena aos homens que ela favorece. Mas... Percy, a aranha está escapando. Você quer mesmo que eu explique os detalhes de como nasci? Não. Está tudo bem. Ela forçou um sorriso. Foi o que pensei. E saiu correndo à frente. Eu a segui, mas não tinha certeza se algum dia olharia para Annabeth da mesma forma. Concluí que era melhor que algumas informações permanecessem secretas. O rugido ficou mais alto. Depois de aproximadamente mais 1 quilômetro, saímos em uma caverna do tamanho do estádio Super Bowl. Nossa aranha-guia parou e se fechou como uma bola. Havíamos chegado à forja de Hefesto. Não havia piso, apenas lava borbulhando centenas de metros abaixo. Estávamos na borda rochosa que circundava a caverna. Uma rede de pontes de metal se estendia por ela. No centro havia uma imensa plataforma com máquinas, caldeirões e forjas de todos os tipos, e a maior bigorna que eu já tinha visto, um bloco de ferro do tamanho de uma casa. Criaturas moviam-se por ali, várias formas escuras e estranhas, mas estavam muito distantes para que pudéssemos distinguir detalhes. Nunca vamos conseguir nos aproximar deles sem sermos vistos, falei. Annabeth pegou a aranha de metal e a guardou no bolso. Eu posso. Espere aqui. Ei! Eu disse, mas antes que eu pudesse argumentar ela pôs o boné dos Yankees e ficou invisível. Não me atrevi a chamá-la, mas não me agradava a ideia de que ela se aproximasse da forja sozinha. Se aquelas criaturas lá podiam pressentir um deus se aproximando, Annabeth estaria a salvo? Olhei para trás, para o túnel do labirinto. Já sentia a falta de Grover e de Tyson. Enfim cheguei à conclusão de que não podia ficar ali parado. Rastejei furtivamente pela beira do lago de lava, na esperança de conseguir um ângulo melhor para ver o que estava acontecendo no centro. O calor era horrível. O rancho de Gerion era um paraíso invernal comparado àquilo. Logo eu estava encharcado de suor. Meus olhos ardiam com a fumaça. Avancei, tentando me manter longe da beira, até que meu caminho foi bloqueado por uma caçamba com rodas de metal, como aquelas usadas em túneis de minas. Levantei a lona e vi que estava carregada até a metade com sucata. Eu estava prestes a contorná-la quando ouvi vozes vindo de cima, provavelmente de um túnel lateral. Levo para dentro? Alguém perguntou. Sim, outro respondeu. O filme está praticamente no fim. Entrei em pânico. Não tinha tempo para recuar. Não havia lugar algum onde me esconder, exceto na caçamba. Subi rapidamente e me cobri com a lona, torcendo para que ninguém tivesse visto. Fechei os dedos em torno de contracorrente, para o caso de ter de lutar. A caçamba deu um solavanco à frente. Ai, disse uma voz rouca. Isso pesa 1 tonelada. É bronze celestial, disse outra. O que você esperava? Fui puxado. Dobramos uma esquina, e pelo som das rodas ecoando nas paredes percebi que tínhamos passado por um túnel e entrado em uma sala menor. Torcia para que não estivessem prestes a me despejar em um tanque de fundição.
Se começassem a virar a caçamba, eu teria de sair rapidamente. Ouvi muita conversa, vozes que não pareciam humanas tagarelando, algo entre o grito de uma foca e o rosnado de um cão. Havia outros sons também, como os de um projetor de filmes antigo, e uma narração com voz metálica. Ponha isso lá no fundo, ordenou uma nova voz do outro lado da sala. Agora, jovens, por favor, assistam ao filme. Haverá tempo para as perguntas depois. As vozes se aquietaram, e eu pude ouvir o filme. À medida que um jovem demônio do mar amadurece, dizia o narrador, ocorrem mudanças no corpo do monstro. Vocês percebem que as presas vão ficando mais compridas e podem sentir um súbito desejo de devorar seres humanos. Essas mudanças são perfeitamente normais e acontecem com todos os monstros jovens. Rosnados de excitação encheram a sala. O instrutor, acho que devia ser um instrutor, disse aos jovens que ficassem quietos, e o filme prosseguiu. Não entendi a maior parte, e não ousei olhar. O filme continuou falando sobre estirões de crescimento, problemas de acne causados pelo trabalho nas forjas e a higiene adequada das nadadeiras, e finalmente chegou ao fim. Bem, jovens, disse o instrutor, qual é o nome apropriado à nossa espécie? Demônios do mar! Gritou um deles. Não. Alguém mais? Teuquines. Grunhiu outro monstro. Muito bem, disse o instrutor. E por que estamos aqui? Vingança. Gritaram vários. Sim, sim, mas por quê? Zeus é do mal. Disse um monstro. Ele nos condenou ao Tártaro só porque usávamos magia. Exatamente, disse o instrutor. Depois de termos feito muitas das melhores armas dos deuses. O tridente de Poseidon, por exemplo. E, é claro, fizemos a melhor de todas as armas dos titãs. No entanto, Zeus nos exilou e passou a confiar nos desajeitados ciclopes. É por isso que estamos assumindo o comando das forjas daquele Hefesto usurpador. E logo vamos controlar as fornalhas submarinas, nosso lar ancestral. Apertei minha caneta-espada. Aquelas criaturas rosnadoras tinham criado o tridente de Poseidon? Do que eles estavam falando? Eu nunca sequer ouvirá falar de Teuquines. E, então, jovens, continuou o instrutor, a quem servimos? A Cronos. Eles gritaram. E quando vocês crescerem e se tornarem Teuquines adultos vão fazer armas para o exército dele? Sim. Excelente. Bem, trouxemos aqui um pouco de sucata para vocês praticarem. Vamos testar a sua criatividade. Houve uma precipitação de movimentos e de vozes excitadas na direção da caçamba. Preparei-me para destampar contra a corrente. A lona foi puxada. Eu me ergui de um salto, a espada de bronze ganhando vida em minhas mãos, e me vi diante de um bando de cães. Bem, pelo menos as cabeças eram de cães, com focinhos pretos, olhos castanhos e orelhas pontudas. Os corpos eram lisos e negros como dos mamíferos marinhos, com pernas curtas e grossas, que eram meio nadadeiras, meio pés, e mãos semelhantes às de humanos, com garras afiadas. Caso fosse feito o cruzamento de um garoto, um Doberman e um leão marinho, teríamos algo parecido com o que eu estava vendo. Um semideus. Um deles rosnou. Vamos comê-lo, gritou outro. Mas isso foi o mais longe que chegaram antes que eu desenhasse um amplo arco com contracorrente e transformasse em pó toda a fileira da frente de monstros. Para trás! Gritei para os restantes, procurando soar ameaçador. Atrás deles estava o instrutor, um Teuquine de 2 metros de altura, arreganhando presas de Doberman para mim. Fiz o melhor que pude para olhá-lo de cima. Nova lição, turma, anunciei. A maioria dos monstros será pulverizada quando ferida com uma espada de bronze celestial. Essa mudança é perfeitamente normal e vai acontecer com vocês agora mesmo se não recuarem. Para minha surpresa, funcionou. Os monstros recuaram, mas havia pelo menos 20 deles. O medo não duraria muito tempo. Saltei da caçamba, gritei aula encerrada, e corri para a saída. Os monstros começaram a me perseguir, latindo e rosnando. Esperava que eles não conseguissem correr muito rápido com aquelas pequenas pernas roliças e as nadadeiras, mas tinham um passo manco bastante veloz. Graças aos deuses havia uma porta no túnel que levava à caverna principal. Fechei-a com força e girei a maçaneta para trancá-la, mas duvidava de que isso os detivesse por muito tempo. Eu não sabia o que fazer. Annabeth estava ali em algum lugar, invisível. A chance de uma missão de reconhecimento discreta tinha ido por água abaixo.
Corri para a plataforma no centro do lago de lava. Annabeth! Gritei. SHHH. Uma palma de mão invisível cobriu minha boca e me forçou a me abaixar atrás de um grande caldeirão de bronze. Quer que nos matem? Encontrei sua cabeça e tirei o boné dos Yankees. Ela tremeluziu, surgindo diante de mim de testa franzida, o rosto sujo de cinza e de fuligem. Percy, qual é seu problema? Vamos ter companhia. Expliquei rapidamente sobre a aula de orientação dos monstros. Os olhos dela se arregalaram. Então é isso que eles são, disse ela. Teuquines. Eu devia saber. E estão fazendo? Veja. Espiamos acima do caldeirão. No centro da plataforma havia 4 demônios marinhos, já adultos, com quase 2,5 metros de altura. A pele negra reluzia à luz do fogo à medida que trabalhavam, faíscas voando enquanto eles se alternavam martelando em um longo pedaço de metal incandescente. A lâmina está quase completa, disse um deles. Precisa de novo resfriamento em sangue para fundir os metais. É, disse um segundo. Vai ficar ainda mais afiada do que antes. O que é aquilo? Sussurrei. Annabeth sacudiu a cabeça. Eles falam o tempo todo de fundir metais. Imagino. Comentaram sobre a maior arma dos titãs, contei. E falaram que fizeram o tridente de meu pai. Os Teuquines traíram os deuses, disse Annabeth. Estavam praticando magia negra. Não sei por que exatamente, mas Zeus os baniu para o Tártaro. Com Cronos. Ela assentiu. Precisamos sair. Nem acabará de falar, a porta que levava à sala de aula explodiu e jovens Teuquines surgiram aos montes. Tropeçavam uns nos outros, tentando descobrir que caminho seguir para me pegar. Ponha o boné de novo, eu disse. Saia. O quê? Gritou Annabeth. Não. Eu não vou abandonar você. Eu tenho um plano. Vou distraí-los. Você pode usar a aranha de metal, ou talvez ela leve de volta para Hefesto. Você precisa contar a ele o que está acontecendo. Mas você vai ser morto. Vou ficar bem. Além disso, não temos escolha. Annabeth me olhou, furiosa, como se fosse me dar um soco. E então fez algo que me surpreendeu ainda mais. Ela me beijou. Tenha cuidado, cabeça de alga. Ela pôs de volta o boné e desapareceu. Provavelmente eu teria ficado sentado lá o restante do dia, encarando a lava e tentando lembrar meu nome, mas os demônios marinhos me trouxeram de volta à realidade. Lá! Um deles gritou. A turma toda de Teuquines atravessou correndo a ponte, em minha direção. Corri para o meio da plataforma, assustando os 4 demônios marinhos mais velhos, que deixaram cair a lâmina incandescente. Tinha quase 2 metros e era curva como uma lua crescente. Eu já tinha visto muitos objetos aterrorizantes, mas aquele sei lá que inacabado me apavorou mais que tudo. Os demônios mais velhos recuperaram-se do susto rapidamente. Havia 4 rampas que saíam da plataforma, e antes que eu pudesse disparar em qualquer direção cada um deles tinha coberto uma saída. O mais alto rosnou. O que temos aqui? Um filho de Poseidon? Sim, grunhiu outro. Posso sentir o cheiro do mar no sangue dele. Levantei contra a corrente. Meu coração estava disparado. Acerte um de nós, semideus, disse o terceiro demônio, e os outros farão picadinho de você. Seu pai nos traiu. Ele tirou nosso dom e se calou quando fomos mandados para o abismo. Vamos vê-lo cortado em pedaços. Ele e todos os outros olimpianos. Desejei ter um plano. Desejei não ter mentido para Annabeth. Queria que ela saísse em segurança e esperava que tivesse sido suficientemente sensata para fazer isso. Mas agora eu começava a entender que aquele poderia ser o lugar onde eu morreria. Nada de profecias para mim. Eu seria derrotado no coração de um vulcão por uma matilha de homens-leões marinhos com cabeça de cachorro. Os jovens Teuquines agora também estavam na plataforma, rosnando e esperando para ver como seus 4 membros seniores lidariam comigo. Senti algo queimando na lateral de minha perna. O apito de gelo em meu bolso estava ficando mais frio. Se algum dia eu precisará de ajuda, era aquele. Mas hesitei. Não confiava no presente de Quintus. Vamos ver quanto ele é forte, disse o Teuquine mais alto, antes que eu pudesse me decidir. Vamos ver quanto tempo ele leva para queimar.
Ele pegou um pouco de lava da fornalha mais próxima. Aquilo ateou fogo em seus dedos, mas isso em nada pareceu incomodá-lo. Os outros Teuquines mais velhos fizeram o mesmo. O primeiro atirou em mim um punhado de pedra derretida, que ateou fogo à minha calça. 2 outros acertaram meu peito. Larguei a espada completamente aterrorizado e comecei a bater em minhas roupas. O fogo estava me tragando. Para meu estranhamento, de início parecia apenas morno, mas a cada instante ficava mais quente. A natureza de seu pai o protege, um deles disse. Torna você difícil de queimar. Mas não impossível, jovem. Não impossível. Atiraram mais lava em mim, e eu me lembro de gritar. Meu corpo todo estava pegando fogo. A dor era pior do que qualquer sensação que eu já tivera. Eu estava sendo consumido. Desabei no piso de metal e ouvi os filhos dos demônios marinhos gritando de satisfação. Então me lembrei da voz da náiade do rio no rancho, a água está dentro de mim. Eu precisava do mar. Senti um repuxo no abdômen, mas não havia nada à volta que pudesse me ajudar. Nenhuma torneira ou um rio. Dessa vez, nem mesmo uma concha petrificada. E, além disso, da última vez em que liberei meu poder, nos estábulos, houve aquele momento aterrador quando ele quase me escapou. Eu não tinha escolha. Convoquei o mar. Voltei-me para dentro de mim e lembrei-me das ondas e das correntes, do infinito poder do oceano. E liberei tudo em um único e horrível grito. Nunca consegui descrever exatamente o que aconteceu depois disso. Uma explosão, um tsunami, um furacão de poder simultaneamente me levantando e me atirando dentro da lava. Fogo e água colidiram, o vapor foi superaquecido e eu fui lançado do coração do vulcão em uma explosão imensa. Eu era apenas um dos despojos atirados para o alto por centenas de milhares de quilos de pressão. Minha última lembrança antes de perder a consciência foi de voar tão alto que Zeus jamais teria me perdoado, e então comecei a cair. Fumaça, fogo e água fluíam de mim. Eu era um cometa que despencava na direção da Terra. Capítulo 12. Acordei com a sensação de que ainda estava pegando fogo. Minha pele ardia. Minha garganta parecia tão seca quanto areia. Vi um céu azul e árvores acima de mim. Ouvi uma fonte gorgolejando e senti o cheiro de junípero, de cedro e de mais um punhado de outras plantas que têm aroma adocicado. Também ouvi ondas quebrando delicadamente em uma costa rochosa. Cogitei se não estaria morto, mas sabia que não. Eu já estivera na terra dos mortos, e lá não havia céu azul. Tentei me sentar. Tinha a sensação de que meus músculos estavam derretendo. Fique quieto, disse uma voz de garota. Você está fraco demais para se levantar. Ela pôs um pano molhado em minha testa. Uma colher de bronze pairou acima de mim e um líquido gotejou em minha boca. A bebida aliviou minha garganta e deixou um agradável sabor achocolatado. Néctar dos deuses. Então o rosto da garota surgiu. Os olhos eram amendoados, e o cabelo cor de caramelo estava arrumado em uma trança que caía sobre um dos ombros. Tinha 15 anos. 16? Era difícil dizer. O rosto era daqueles que pareciam atemporais. Ela começou a cantar, e minha dor se dissipou. Estava fazendo magia. Eu podia sentir a música penetrando minha pele, curando e recuperando minhas queimaduras. Quem? Perguntei, a voz áspera. Psiu, destemido, disse ela. Descanse e se recupere. Nada de mal vai lhe acontecer aqui. Eu sou Calypso. Quando tornei a acordar, estava em uma gruta, mas, em se tratando de grutas, eu havia estado em muitas piores. O teto brilhava com formações de cristal de cores diferentes, branco, púrpura e verde, como se eu estivesse dentro de um daqueles pedaços de gel de que se vê em lojas de lembrancinhas. Estava deitado em uma cama confortável com travesseiros de plumas e lençóis de algodão branco. A gruta era dividida em cômodos por cortinas de seda branca. Encostados em uma das paredes estavam um grande tiro e uma harpa. Em outra, havia prateleiras onde se viam jarros de frutas em conserva bem arrumadinhos. Ervas secas pendiam do teto, em alecrim, tomilho e um punhado de outras. Minha mãe saberia dizer o nome de todas. Havia uma lareira embutida na parede, e uma panela borbulhava sobre as chamas. Tinha um cheiro delicioso, como de ensopado de carne. Sentei-me, tentando ignorar a dor latejante na cabeça.
Olhei para meus braços, certo de que estariam horrivelmente marcados, mas pareciam normais. Um pouco mais rosados do que de costume, nada demais. Eu usava uma camiseta de algodão e calça branca com cadarços, que não eram minhas. Meus pés estavam descalços. Em um momento de pânico, perguntei-me o que havia acontecido com contracorrente, mas tatei o bolso e lá estava minha caneta, exatamente onde sempre reaparecia. Não só ela, mas também o apito para cães de gelo estígio. De alguma forma, ele havia me seguido. E isso não exatamente me tranquilizava. Com dificuldade fiquei de pé. O chão de pedra era congelante. Eu me virei e me vi diante de um espelho de bronze polido. Santo Poseidon, murmurei. Parecia que eu havia perdido 10 quilos que eu não podia me dar o luxo de perder. Meu cabelo estava um ninho de ratos. Estava chamuscado nas pontas, como a barba de Hefesto. Se eu visse alguém com esse rosto pedindo dinheiro no cruzamento de uma estrada, teria trancado as portas do carro. Dei as costas para o espelho. A entrada da gruta ficava à minha esquerda. Segui na direção da luz do dia. A gruta tinha saída para uma campina verde. À esquerda havia um pequeno bosque de cedros, e à direita, um imenso jardim florido. 4 fontes gorgolejavam na campina, todas com água jorrando das flautas de pedra de sátiros. Mais adiante, o gramado descia até uma praia rochosa. As ondas de um lago quebravam nas pedras. Eu sabia que era um lago porque, eu simplesmente sabia. A água doce. Não salgada. O sol cintilava na água e o céu era do mais puro azul. Parecia um paraíso, o que imediatamente me deixou nervoso. Se você lida com questões mitológicas por alguns anos, aprende que os paraísos são, em geral, lugares onde você pode ser morto. A garota de cabelo caramelo trançado, a que dissera se chamar Calypso, estava de pé na praia, conversando com alguém. Eu não podia vê-lo muito bem com a claridade resultante do sol refletido na água, mas pareciam estar discutindo. Tentei lembrar o que sabia sobre Calypso dos velhos mitos. Já ouvirá aquele nome antes, mas eu não conseguia lembrar. Seria um monstro? Será que ela aprisionava heróis e os matava? Mas, se ela era do mal, por que eu ainda estava vivo? Andei na direção dela lentamente, porque minhas pernas ainda estavam doloridas. Quando a grama deu lugar ao cascalho, olhei para o chão a fim de manter o equilíbrio, e ao levantar o rosto outra vez a garota estava sozinha. Usava um vestido sem mangas no estilo grego com um decote redondo baixo debruado em ouro. Ela esfregou os olhos, como se estivesse chorando. Bem, disse ela, tentando dar um sorriso, o dorminhoco finalmente acordou. Com quem você estava falando? Minha voz soava como um sapo que ficará algum tempo em um micro-ondas. Ah, era só um mensageiro, respondeu ela. Como está se sentindo? Quanto tempo fiquei apagado? Tempo, ponderou Calypso. O tempo é sempre uma questão difícil aqui. Honestamente, não sei, Percy. Você sabe meu nome? Você fala enquanto dorme. Fiquei vermelho. É. Jamie, disseram isso antes. Sim. Quem é Annabeth? Uma amiga. Estávamos juntos quando? Espere. Como foi que cheguei aqui? Onde estou? Calypso estendeu o braço e correu os dedos por meu cabelo danificado. Recuei, nervoso. Desculpe-me, disse ela. É que me acostumei a cuidar de você. Quanto a como chegou aqui, você caiu do céu. Aterrissou na água, bem ali. Ela apontou para o outro lado da praia. Não sei como sobreviveu. Parece que a água amorteceu sua queda. Em relação a onde está, aqui é Ogija. Ela pronunciou bem devagar. Isso fica perto do Monte Santa Helena? Perguntei, pois era muito ruim em geografia. Calypso riu. Foi uma risada contida, como se me achasse muito engraçado mas não quisesse me deixar constrangido. Era bem bonita quando ria. Não fica perto de nada, destemido, respondeu ela. Ogija é minha ilha fantasma. Existe por si só, em qualquer lugar e em lugar nenhum. Você pode se curar aqui em segurança. Não precisa ter medo. Mas meus amigos? Annabeth, disse ela. E Grover e Tyson? Sim. Respondi. Preciso voltar até eles. Eles estão em perigo. Ela tocou meu rosto,
e dessa vez não recuei. Descanse, antes. Não será útil a seus amigos até que fique curado. Assim que ela disse isso, percebi quanto estava cansado. Você não é uma feiticeira do mal, é? Ela sorriu, tímida. Por que você pensaria isso? Bem, uma vez encontrei Circe, que também tinha uma ilha bem bacana. Exceto pelo fato de ela gostar de transformar homens em porquinhos da Índia. Calypso deu a mesma risadinha. Prometo não transformá-lo em um porquinho da Índia. Ou em qualquer outra coisa. Não sou uma feiticeira do mal, disse Calypso. E não sou sua inimiga, destemido. Agora descanse. Seus olhos já estão fechando. Ela estava certa. Meus joelhos cederam, e eu teria caído de cara no cascalho se Calypso não tivesse me segurado. Seu cabelo tinha aroma de canela. Ela era muito forte, ou talvez eu estivesse mesmo muito fraco e magro. Levou-me até um banco acolchoado perto da fonte e me ajudou a me deitar. Descanse, ordenou. E eu adormeci ao som das fontes e com o aroma de canela e de junípero. Quando acordei já era noite, mas eu não sabia se era do mesmo dia ou muitas noites depois. Estava na cama na gruta, levantei-me, enrolei um roupão no corpo e saí. As estrelas brilhavam, e milhares delas, como só se vêem no campo. Eu podia distinguir todas as constelações que Annabeth me ensinara em Capricórnio, Pégaso, Sagitário. E lá, perto do horizonte meridional, estava uma nova constelação, em A Caçadora, um tributo a uma amiga morta no último inverno. Percy, o que está olhando? Voltei meus olhos para a terra. Por mais incríveis que estivessem as estrelas, Calypso estava 2 vezes mais brilhante. Bem, eu já vira a própria deusa do amor, Afrodite, e nunca diria isso em voz alta, sob pena de ela me transformar em cinzas, mas para mim Calypso era muito mais bonita, por parecer tão natural, como se não estivesse tentando parecer bonita e nem mesmo ligasse para isso. Ela simplesmente era. Com o cabelo trançado e o vestido branco, parecia brilhar ao luar. Segurava uma planta minúscula, de flores prateadas e delicadas. Eu só estava olhando e surpreendi-me fitando o rosto dela. Esqueci. Ela riu com doçura. Bem, já que está de pé, pode me ajudar a plantar isto. Ela me entregou a planta, que tinha um torrão de terra nas raízes. As flores cintilavam enquanto eu as segurava. Calypso pegou a pá de jardinagem e levou-a à extremidade do jardim, onde começou a cavar. Isto é enlace lunar, explicou Calypso. Só pode ser plantada à noite. Observei a luz prateada tremeluzir em torno das pétalas. O que ela faz? Faz. Refletiu Calypso. Na verdade, ela não faz nada, eu suponho. Ela vive, dá luz, oferece beleza. Precisa fazer algo mais? Creio que não, eu disse. Ela pegou a planta, e nossas mãos se encontraram. Seus dedos eram quentes. Ela plantou o enlace lunar e deu um passo atrás, examinando o trabalho. Adoro meu jardim. É incrível, concordei. Bem, eu não era exatamente fã de jardins, mas Calypso tinha caramanchões cobertos com rosas de 6 cores diferentes, treliças cheias de madressilvas, fileiras de videira repletas de uvas vermelhas e roxas que teriam feito Dioniso se ajoelhar. Lá em casa, eu disse, minha mãe sempre quis um jardim. Por que ela não planta um? Bem, moramos em Manhattan. Em um apartamento. Manhattan? Apartamento? Fitei-a. Você não sabe do que estou falando, sabe? Receio que não. Eu não saio de Ogija há muito tempo. Bem, Manhattan é uma cidade grande, sem muito espaço para jardins. Calypso franziu a testa. Que triste. Hermes aparece aqui de vez em quando. E me conta que o mundo lá fora mudou muito. Mas eu não sabia que tinha mudado tanto que não se pode ter jardins. Por que você não sai da ilha? Ela baixou os olhos. É meu castigo. Por quê? O que você fez? Eu. Nada. Mas receio que meu pai tenha feito muito. O nome dele é Atlas. O nome fez um arrepio percorrer minhas costas. Eu havia conhecido o Titã Atlas no inverno anterior, e não foi um encontro feliz. Ele tentará matar quase todo mundo de quem eu gostava. Ainda assim, eu disse, hesitante, não é justo punir você pelo que seu pai fez. Conheci outra filha de Atlas. O nome dela era Zoe.
Era uma das pessoas mais corajosas que já vi. Calypso me observou por um longo momento. Seus olhos estavam tristes. O que foi? Perguntei. Você já está curado, meu destemido? Acha que estará pronto para partir em breve? O quê? Perguntei. Não sei. Movimentei minhas pernas. Ainda estavam doloridas. Eu já estava me sentindo tonto por ficar tanto tempo de pé. Quer que eu vá? E sua voz falhou. Vejo você de manhã. Durma bem. E saiu correndo para a praia. Eu estava confuso demais para tomar qualquer providência além de observá-la até que desaparecesse na escuridão. Não sei exatamente quanto tempo se passou. Como disse Calypso, era difícil precisá-lo na ilha. Eu sabia que deveria ir embora. Na melhor das hipóteses, meus amigos estariam preocupados. Na pior, poderiam estar em grave perigo. Eu nem sabia se Annabeth tinha conseguido sair do vulcão. Tentei usar meu elo de empatia com Grover várias vezes, mas não conseguia fazer contato. Odiava não saber se todos estavam bem. Por outro lado, eu estava mesmo fraco. Não conseguia ficar de pé mais que algumas horas. O que quer que eu tivesse feito no Monte Santa Helena, havia me esgotado como nenhuma outra experiência anterior. Não me sentia um prisioneiro ou algo assim. Lembrei-me do Hotel e Cassino Lotus, em Las Vegas, onde eu fora seduzido por um incrível mundo de jogos até quase esquecer tudo o que me interessava. Mas a ilha de Ogygia não era em nada semelhante àquilo. Pensava em Annabeth, Grover e Tyson com frequência. Lembrava exatamente por que eu precisava ir embora. Eu simplesmente não podia. E ainda havia Calypso. Ela nunca falava muito sobre si mesma, mas isso só me fazia querer saber mais. Eu me sentava na campina, bebericando néctar, e tentava me concentrar nas flores, nas nuvens ou nos reflexos no lago, mas na verdade estava olhando Calypso enquanto ela trabalhava, a forma como jogava o cabelo sobre o ombro e a mecha que lhe caía no rosto sempre que se ajoelhava para cavar a terra. Às vezes, ela estendia a mão e pássaros vinham da floresta para pousar em seu braço, periquitos, papagaios, pombos. Ela lhes dava bom dia, perguntava como estava o ninho, eles gorjeavam por um tempo e então voavam cantando alegremente. Os olhos de Calypso brilhavam. Ela me olhava e trocávamos um sorriso, mas quase imediatamente ela ficava de novo com aquela expressão triste e desviava os olhos. Eu não compreendia o que a chateava. Uma noite estávamos jantando juntos na praia. Criados invisíveis haviam arrumado a mesa com ensopado de carne cidra, o que pode não parecer muito apetitoso, mas só se você nunca tiver experimentado. Eu não havia notado os criados invisíveis ao chegar à ilha, mas depois de algum tempo comecei a perceber que as camas se arrumavam sozinhas, refeições surgiam do nada, roupas eram lavadas e dobradas por mãos transparentes. Bem, Calypso e eu estávamos sentados à mesa, e ela estava linda à luz de velas. Eu lhe contava sobre Nova York e o acampamento meio-sangue e então comecei a falar sobre a ocasião em que Grover comeu a maçã com que brincávamos de bobo. Ela riu, exibindo seu incrível sorriso, e nossos olhos se encontraram. Então ela baixou o olhar. De novo, eu disse. O quê? Você fica fugindo, como se estivesse tentando não se divertir. Ela manteve os olhos fixos no copo de cidra. Como eu lhe disse, Percy, fui punida. Amaldiçoada, se preferir. Como? Diga. Quero ajudar. Não diga isso. Por favor, não diga isso. Diga-me qual é a punição. Ela cobriu o ensopado ainda pela metade com um guardanapo, e imediatamente um servo invisível retirou a tigela. Percy, esta ilha, Ogygia, é meu lar, o lugar onde nasci. Mas também é minha prisão. Eu vivo sob prisão domiciliar, acho que vocês chamariam assim. Nunca visitarei essa sua Manhattan. Nem nenhum outro lugar. Estou sozinha aqui. Porque seu pai é Atlas. Ela assentiu. Os deuses não confiam em seus inimigos. E com toda razão. Eu não devo me queixar. Algumas das prisões não são nem de longe tão boas quanto a minha. Mas isso não é justo, eu disse. Só porque você é parente não quer dizer que o apoie. Essa outra filha dele que conheci, Zoe Doce Amarga, lutou contra ele. Não vivia aprisionada. Mas, Percy, disse Calypso num tom delicado, eu o apoiei, sim, na Primeira Guerra. Ele é meu pai. O quê? Mas os titãs são maus. São.
Todos eles? O tempo todo? Ela franziu os lábios. Diga-me, Percy. Eu não tenho nenhuma vontade de discutir com você. Mas você apoia os deuses porque eles são bons ou porque são sua família? Não respondi. O argumento dela fazia sentido. No inverno passado, depois de Annabeth e eu termos salvado o Olimpo, os deuses reuniram um conselho para decidir se deviam ou não me matar. Aquilo não fora exatamente bom. Mas, ainda assim, eu tinha a sensação de que os apoiava, porque Poseidon era meu pai. Talvez eu estivesse errada na guerra, disse Calipso. E, justiça seja feita, os deuses têm me tratado bem. Eles me visitam de tempos em tempos. Trazem-me notícias do mundo lá fora. Mas podem ir embora. E eu não. Você não tem amigos? Perguntei. Quer dizer, ninguém mais gostaria de viver aqui com você? É um lugar legal. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Eu prometi a mim mesma que não falaria sobre isso. Mas... Ela foi interrompida por um estrondo, vindo de algum lugar no lago. Um ponto luminoso surgiu no horizonte e foi ficando cada vez mais brilhante, até que pude ver uma coluna de fogo deslizando sobre a superfície da água, vindo em nossa direção. Levantei-me e levei a mão à espada. O que é aquilo? Calipso suspirou. Um visitante. Quando a coluna de fogo alcançou a praia, Calipso ficou de pé e lhe fez uma mesura formal. As chamas se dissiparam e, de pé diante de nós, estava um homem de macacão cinza, com uma braçadeira de metal na perna, a barba e o cabelo em lenta combustão. Senhor Hefesto, disse Calipso. Esta é uma honra rara. O deus do fogo grunhiu. Calipso. Linda como sempre. Você poderia nos dar licença, por favor, minha querida? Preciso ter uma palavrinha com nosso jovem Percy Jackson. Hefesto sentou-se, desajeitado, à mesa do jantar e pediu uma Pepsi. O criado invisível trouxe uma lata, abriu-a rápido demais e espirrou a bebida por toda a roupa de trabalho do deus. Hefesto rugiu, cuspiu algumas maldições e lançou a lata longe. Criados estúpidos, ele murmurou. Bons automatos, é disso que ela precisa. Eles nunca erram. Hefesto, eu disse, o que está acontecendo? Annabeth. Ela está bem, ele respondeu. Garota engenhosa, aquela. Encontrou o caminho de volta. Contou-me toda a história. Está morta de preocupação, você sabe. Não lhe disse que estou bem? Isso não cabe a mim, afirmou Hefesto. Todos pensam que você está morto. Eu precisava ter certeza de que você voltaria antes de começar a dizer a todos onde você estava. O que quer dizer? Perguntei. É claro que vou voltar. Hefesto me fitou com ceticismo. Pegou algo no bolso, um disco de metal do tamanho de um iPod. Apertou um botão e o objeto se expandiu, tornando-se uma mini-TV de bronze. Na tela, via-se a imagem do Monte Santa Helena, uma imensa pluma de fogo e cinzas ascendendo ao céu. Ainda não há certeza quanto a outras erupções, dizia o apresentador do telejornal, as autoridades ordenaram a evacuação de quase 500 mil de pessoas como precaução. Enquanto isso, as cinzas já alcançaram o Lago Tahoe e Vancouver, e toda a área do Monte Santa Helena está fechada ao tráfego em um raio de 150 quilômetros. Embora nenhuma morte tenha sido notificada, ferimentos leves e doenças incluem. Hefesto desligou o aparelho. Você causou uma explosão e tanto. Eu fitava a tela de bronze apagada. 500 mil de pessoas evacuadas? Ferimentos. Doenças. O que eu tinha feito? Os teuquines foram dispersados, disse meu Deus. Alguns acabaram pulverizados. Outros escaparam, sem dúvida. Não creio que usarão minha forja tão cedo agora. Por outro lado, tampouco eu posso usá-la. A explosão fez Typhon agitar-se em seu sono. Precisamos esperar e ver. Eu não poderia tê-lo libertado, poderia? Quer dizer, não sou assim tão poderoso. Ah, não é tão poderoso? O deus resmungou. Está brincando comigo. Você é filho do deus dos terremotos, rapaz. Não conhece sua própria força. Essa era a última coisa que eu queria que ele falasse. Eu não tivera controle sobre mim mesmo naquela montanha. Havia liberado tanta energia que quase me transformara em vapor, drenara de mim toda a vida. Agora eu descobria que quase destruíra o noroeste americano e quase acordara o monstro mais terrível já aprisionado pelos deuses.
Talvez eu fosse perigoso demais. Talvez fosse mais seguro para meus amigos pensar que eu estava morto. E quanto a Grover e Tyson? Perguntei. Hefesto sacudiu a cabeça. Nenhuma notícia, lamento. Suponho que ainda estejam no labirinto. Então, o que devo fazer? Hefesto estremeceu. Nunca peça conselho a um velho aleijado, rapaz. Mas isso eu vou lhe dizer. Conhece minha mulher? A Afrodite. Ela mesma. Ela é astuta, rapaz. Tome cuidado com o amor. Ele distorce suas ideias e faz você pensar que em cima é embaixo e que o certo é errado. Pensei em meu encontro com Afrodite no deserto, no banco traseiro de um Cadillac branco, no ano anterior. Ela me dissera que tinha um interesse especial por mim e que dificultaria a minha vida amorosa simplesmente porque gostava de mim. Isto faz parte do plano dela? Perguntei. Foi ela quem me fez cair aqui? Possivelmente. É difícil dizer quando se trata dela. Mas para o caso de você resolver sair daqui, e não estou dizendo que isso seja certo ou errado, eu havia lhe prometido uma resposta, por sua missão. Prometi-lhe o caminho até Dédalo. Bem, a questão é, em minha resposta nada tem a ver com o fio de Ariadne. Não mesmo. Certamente, o fio funciona. É atrás dele que o exército do Titã irá. Mas a melhor forma de se orientar no labirinto? Teseu teve a ajuda da princesa. E ela era uma simples mortal. Nem uma gota de sangue dos deuses nas veias. Mas era inteligente, e conseguiu enxergar, rapaz. Conseguiu enxergar com muita clareza. Então, o que eu estou dizendo é que acho que você sabe como se nortear no labirinto. Finalmente entendi. Por que não vira isso antes? Tinha razão. A resposta estava ali o tempo todo. Sim, eu disse. Sim, eu sei. Então você precisa decidir se vai embora ou não. Eu queria dizer que sim. É claro que iria. Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Peguei-me olhando para o lago, e de repente a ideia de partir me pareceu muito difícil. Não resolva ainda, aconselhou Hefesto. Espere até o dia amanhecer. O nascer do dia é uma boa hora para tomar decisões. Dédalo vai nos ajudar? Perguntei. Quer dizer, se ele der a Luke um meio de se orientar no labirinto, estamos liquidados. Vi em um sonho que Dédalo matou o sobrinho. Tornou-se um homem amargo, colérico e... Não é simples ser um inventor brilhante, resmungou Hefesto. Sempre sozinho. Sempre incompreendido. É fácil tornar-se amargo, cometer erros horríveis. É mais difícil trabalhar com pessoas que com máquinas. E quando você destrói uma pessoa, não pode consertá-la. Hefesto limpou as últimas gotas de Pepsi do macacão. Dédalo começou muito bem. Ajudou a princesa Ariadne e Teseu porque teve pena deles. Tentou fazer uma boa ação. E tudo na vida dele deu errado por causa disso. É justo? O deus deu de ombros. Não sei se Dédalo vai ajudar vocês, rapaz, mas não julgue ninguém até ter estado em sua forja e trabalhado com seu martelo, ok? Eu vou tentar. Hefesto ficou de pé. Até logo, rapaz. Você fez bem ao destruir os Teuquines. Para mim, sempre será lembrado por isso. Aquele até logo soou bastante conclusivo. Então ele se transformou em uma coluna de chamas, e o fogo deslizou sobre a água, voltando para o mundo lá fora. Caminhei ao longo da praia por várias horas. Quando finalmente voltei à campina, era já muito tarde, talvez umas 4 ou 5 da manhã, mas Calipso ainda estava no jardim, cuidando das flores à luz das estrelas. Seu enlace lunar brilhava, prateado, e as outras plantas respondiam à magia, brilhando vermelhas, amarelas e azuis. Ele ordenou que você voltasse, adivinhou Calipso. Bem, não exatamente ordenou. Ele me deu uma escolha. Os olhos dela encontraram os meus. Prometi que não ofereceria. Oferecer o quê? A você que fique. Ficar, eu disse. Tipo, para sempre? Você seria imortal nesta ilha, ela disse baixinho. Nunca envelheceria ou morreria. Poderia deixar a luta para os outros, Percy Jackson. Poderia escapar à sua profecia. Eu a fitei, atônito. Assim, simplesmente?
Ela assentiu. Assim, simplesmente. Mas, meus amigos. Calypso se levantou e segurou minha mão. Seu toque enviou uma onda de calor por meu corpo. Você perguntou sobre a minha maldição, Percy. Eu não queria lhe dizer, mas a verdade é que os deuses me mandam companhia de tempos em tempos. A cada 1000 anos, aproximadamente, eles permitem que um herói seja trazido até minhas praias, alguém que precise de minha ajuda. Cuido dele e me torno sua amiga, mas nunca é por acaso. As parcas cuidam para que o tipo de herói que enviam. Sua voz tremeu, e ela teve de parar. Apertei mais a mão dela. O que foi? O que eu fiz para deixar você triste? Elas enviam uma pessoa que não pode ficar, ela sussurrou. Que não pode aceitar minha oferta de companhia por mais do que algum tempo. Elas me mandam um herói por quem eu não consigo, ou o tipo de pessoa por quem não consigo evitar me apaixonar. A noite estava silenciosa, exceto pelo gorgolejo das fontes e pelas ondas batendo na praia. Levei muito tempo para perceber o que ela estava dizendo. Eu perguntei. Se pudesse ver seu rosto. Ela reprimiu um sorriso, embora os olhos ainda estivessem lacrimosos. É claro que é você. É por isso que você vem fugindo de mim o tempo todo? Tentei com afinco. Mas não consegui. As parcas são cruéis. Elas me mandaram você, meu destemido, sabendo que você partiria meu coração. Mas eu sou apenas, quer dizer, sou apenas eu. Isso basta, garantiu Calypso. Disse a mim mesma que não falaria disso. Deixaria você ir sem lhe oferecer que ficasse. Mas não posso. Suponho que as parcas sabiam disso também. Você poderia ficar comigo, Percy. Receio que esta seja a única maneira de me ajudar. Olhei para o horizonte. Os primeiros veios vermelhos da aurora iluminavam o céu. Eu poderia ficar ali para sempre, desaparecer da terra. Poderia viver com Calypso, com criados invisíveis satisfazendo todas as minhas necessidades. Poderíamos cultivar flores no jardim, conversar com os pássaros e andar pela praia sob um céu perfeitamente azul. Sem guerras. Sem profecias. Sem tomar partido. Não posso, eu lhe disse. Ela baixou os olhos, triste. Eu nunca faria nada para magoá-la, continuei, mas meus amigos precisam de mim. Sei como ajudá-los agora. Preciso voltar. Ela colheu uma flor do jardim, um pequeno ramo de enlace lunar prateado. Seu brilho se apagava à medida que o sol se erguia. O nascer do dia é uma boa hora para tomar decisões, dissera Hefesto. Calypso enfiou a flor no bolso de minha camiseta. Ela ficou na ponta dos pés e me deu um beijo na testa, como uma bênção. Então venha para a praia, meu herói. E vamos colocá-lo em seu caminho. A jangada era uma plataforma de 1 metro quadrado feita de troncos amarrados, com um poste como mastro e uma simples vela de linho branco. Não parecia resistente o bastante para o mar, ou mesmo para o lago. Vai levá-lo aonde você quiser, prometeu Calypso. É bastante segura. Peguei sua mão, mas ela puxou da minha. Talvez eu possa visitá-la, disse. Ela sacudiu a cabeça. Nenhum homem encontra o Gija 2 vezes, Percy. Quando partir, nunca mais o verei. Mas... vá, por favor. Sua voz falhou. As parcas são cruéis, Percy. Apenas se lembre de mim. Então um leve vestígio de seu sorriso voltou. Plante um jardim em Manhattan por mim, ok? Eu prometo. Subi na jangada. Imediatamente ela começou a se afastar da praia. Enquanto velejava, avançando no lago, eu me dei conta de que as parcas eram mesmo cruéis. Elas enviavam para Calypso alguém que ela não conseguiria deixar de amar. Mas era uma via de mão dupla. Pelo restante da vida eu pensaria nela. Calypso seria sempre meu maior e se. Em minutos a ilha de Ogija estava perdida na névoa. Eu velejava sozinho em direção ao sol nascente. Então disse à jangada para onde ir, falei o nome do único lugar que me ocorreu, pois eu precisava de consolo e de amigos. Acampamento Meio-Sangue, anunciei. Leve-me para casa.